E aí, galera do terceiro, beleza com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade à eletrodinâmica. Vamos primeiramente fazer a resolução do exercício que foi passado e logo na sequência a gente vai dar continuidade ao assunto e vai falar de resistência elétrica, resistores, efeito Joule e as leis de Ohm, beleza? Vamos lá, galera. Valeu! Pronto, gente. Vamos iniciando com a correção, né? A página passada foi a página 479. Não lembro se a 480 também foi, mas vou corrigir só a 479 mesmo, tá bom? Já é o suficiente para entender o esquema, né? Vamos lá, acompanha aí a leitura no livro. Quarta questão. Um chuveiro elétrico instalado em uma rede de 220 volts, quando em funcionamento, é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade de 20 amperes. Determine a energia elétrica consumida em kWh durante um banho de 15 minutos. Bom, ele quer saber quanto é que você gasta energia nesses 15 minutos. E ele deixou bem claro que ele quer saber essa energia em quilowatt-hora. Bem, primeira coisa que a gente deve lembrar da fórmula da energia, né? A energia é a potência vezes o tempo. Vamos calcular separadamente a potência, né? Potência formulazinha bem facinho de decorar. Pui! Ou então π, né? Que a ordem dos fatores não altera o produto. Aí a potência vai ser 220 vezes 20. Pronto. Isso aqui dá o quê? 4.400. Só que ó, a unidade de medida é kilowatt. Quilo, volta 3 casas, né? Ó, você desloca aqui a vírgula que está aqui, ó. 1, 2, 3 casas. E daí eu vou ter 4,4 kW. É a potência desse chuveiro elétrico, certo? Próxima coisa é que a gente vai calcular a energia, né? Que vai ser a potência vezes o tempo. Unidade de medida, kWh. E o tempo que foi dado, minutos. E aí, bem, 15 minutos representam um quarto de uma hora, né? Isso eu já sei. Mas aí se você quiser fazer, você faz a regrinha de 3, né? Uma hora tem 60 minutos. Quantas horas vão ter 15 minutos? Então, faz o meio pelos extremos, né, galera? 60x igual a 15. X igual a 15 dividido por 60. Simplifica dividido por 15 em cima e embaixo. Ou pelo número menor, por 3 ou por 5, vocês que sabem. Aí esse x vai dar um quarto. Pronto. Aí minha energia vai ser 4,4, que é a potência, kilowatt, já está ok. E o tempo em horas, né? Ó, tá aqui, ó, um quarto de hora. Um quarto. 4,4 vezes 1 é o próprio 4,4. Dividido por 4. Ficou fácil demais, né? É 1,1 kWh. Aí, ó. Em um banho de 15 minutos, se gasta 1,1 kWh. Massa? Pronto, beleza. Agora vamos para a quinta questão. Quinta questão fala: em um hotel, uma lâmpada fluorescente de 100 watts, olha, já deu a potência, 100 watts, instalada em uma varanda, é mantida acesa todos os dias, das 19 horas às 6 horas. Olha aí, ó, o tempo de uso
é de 19 horas às 6 horas. Durante o período da noite, né, galera? Supondo que o quilowatt-hora custe 40 centavos, quilowatt-hora custe 0,40 reais, né, mais conhecido como 40 centavos. Determine o custo mensal. Aí ele bota entre parênteses 30 dias, né, um mês, do funcionamento dessa lâmpada. Quanto é que se gasta no funcionamento dessa lâmpada? Bem, energia é a potência vezes o tempo. Kilowatt. Primeiro a gente tem que fazer aparecer isso aqui, ó. Fazer o que? Volta 3 casas. 1, 2, 3. Opa. Ficar 0,1 kilowatt. Das 19 às 6 horas. É quanto tempo, hein? Das 19, das 7 horas às 6 horas. Quanto é que é? Se fosse de 6 a 6, era 12 horas. De 7 a 6, 11 horas, né? Pronto. O tempo aqui vai ser de 11 horas. Agora, aplicação direta, né? Tem mais o que fazer não. A energia, a potência, que é 0,1 kW, vezes o tempo, que é 11. 0,1 vezes 11. Fazer aqui a conta. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0. Uma casa decimal. 1,1. A energia vai ser 1,1 kWh. Só que cada quilowatt-hora custa 40 centavos, 0,4. Não precisa de colocar esse zero aqui. Então, vou multiplicar esses dois agora para saber quanto é que vai valer minha energia, né? 1,1 vezes 0,4. 4 vezes 1, 4 vezes 1. 0 vezes 1, 0 vezes 1. 4. 4. 0. Duas casas decimais. 0,44. Pronto. Esse aqui foi o gasto, mas só para um dia, né? Agora a gente vai fazer a multiplicação por 30, que é para saber no mês todinho. 0,4, 0 vezes 4, 0 vezes 4, 0 vezes 4, 3 vezes 4, 2 vai 1, 3 vezes 4, 2 mais 1, 3 vai 1, 3 vezes 0, 0 mais 1. Pronto. 0, soma, né? 0, 2, 3, 1, duas casas decimais. Aí, ó. Esse é o valor que se gasta em reais. R$13,20. Ok? Pronto, gente. Vamos falar de resistência elétrica. Resistência elétrica. Bem, resistência. Ele vai impor uma resistência em quê? As cargas elétricas. Ora, você tem um fio condutor que por ele vai passar vários elétrons. E aqui nos terminais você tem uma diferença de potencial, um polo positivo e um polo negativo. Aí
essa diferença de potencial faz com que as cargas elétricas se movimentem, né? Foi o que a gente já viu. Essa resistência elétrica ela vai limitar o movimento das cargas. Como é que ela vai limitar? Bem, através de um aparelhozinho, de um dispositivo, melhor falando, chamado de resistor. Resistor. Beleza? Pronto. Esses aparelhos eles servem para limitar a quantidade de carga que vai chegar em um determinado sistema. Por exemplo, tu tem um sistema complexo, uma espécie de placa-mãe, que tem vários dispositivos dentro dele. Chega a energia que chega totalmente da tua rede elétrica, certo? Mas aí quando ela entra lá na placa-mãe, o que, que ela pensa? Poxa, aqui eu preciso de mais eletricidade. Opa, aqui eu preciso de menos eletricidade, que senão meu aparelho eletrônico vai sobrecarregar e vai queimar. O que, que eu coloco? Existem alguns dispositivos além, mas o que a gente está falando agora são os resistores. Pronto. O que, que acontece? A carga elétrica vem, né? A corrente elétrica vem. E o que o resistor vai fazer? Ele vai barrar a passagem, vai limitar o movimento dessas cargas. Ou seja, por aqui ele não vai conseguir passar. Por aqui ele não vai conseguir passar. E aí esse choque, ele causa um fenômeno. Né? E esse fenômeno é o mais relatado em provas de vestibular, principalmente no Enem. Né? O resistor. O que acontece, galera? Se tu pegar a palma da mão de uma pessoa e começar a bater nela. Bate sem parar. O que acontece? Pô, além de doer, vai esquentar. Certo? O resistor, ele é o aparelho responsável por fazer uma coisa que se chama efeito Joule. O que é o efeito Joule? É transformar a energia elétrica em térmica. Através de um termo que nós chamamos de dissipação de energia. Certo? A energia das cargas elétricas vem e quando elas colidem com os resistores, vai se dissipar energia e esse resistor transforma energia elétrica em energia térmica. Todos os eletroeletrônicos que transformam energia elétrica em térmica significa que eles se utilizam bastante dos resistores, ou seja, a resistência elétrica desses aparelhos é muito elevada, é muito grande. E se dissipa muito, então são necessárias muitas energias para serem mandadas, né? Então o que acontece? Gasta muita energia elétrica. Ferro elétrico, chuveiro elétrico, dependendo da lâmpada, aquelas lâmpadas amarelas, esqueci o nome das lâmpadas agora, incandescente, né? Pronto, aquelas lâmpadas ali, ela tem você consegue ver com o desenho perfeito da lâmpada, ela tem uma coisa aqui que se chama filamento de tungstênio, que tem uma resistência altíssima, altíssima. O que acontece? Para ela gerar essa luz, ela gasta muita energia elétrica. E se você pegar nessa lâmpada, lâmpada quente pra caramba. Por que isso acontece? Por causa da resistência elétrica. Está transformando, através do efeito Joule, energia elétrica em térmica. Já se você pegar uma lâmpada de LED, você não vai sentir calor, porque a resistência dela é a mínima possível. Então, consequentemente, gasta menos energia. Beleza, galera? Ou seja, que acontece? Se eu tenho muita resistência, eu vou ter pouca corrente elétrica.
porque a minha resistência impede a passagem de corrente elétrica. Então significa que o resistor e a corrente elétrica elas são inversamente proporcionais. Né? E a outra coisa que fica faltando, ó, é o U, que é justamente quem faz as minhas cargas se movimentarem, né? Através da força eletromotriz. Então essa é a formulazinha para você calcular quanto mede um resistor, certo? E a unidade de medida aqui desse resistor são os ohms, certo? Essas são a unidade de medida. A unidade de medida da resistência do resistor é ohm, que é o ômega maiúsculo, ok? E aí dentro dos resistores nós temos uma coisa que se chama leis de Ohm. Tem as leis de Newton, né? Aqui a gente tem as leis de Ohm. Temos a primeira e a segunda lei. A primeira lei nada mais é que uma consequência disso aqui. Na verdade, é a mesma fórmula praticamente, só que fazendo meio pelos extremos, né? Primeira lei de Ohm, nós temos que a diferença de potencial elétrico é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Forma que vai ser muito utilizada. Urri! Fácil de decorar, fácil de lembrar, certo? E para que serve isso aqui? É para caracterizar o resistor. Né? Isso aqui é que caracteriza um tipo de resistor que é chamado de resistor ôhmico. Resistor ôhmico é aquele que é constante, certo? O que é constante num gráfico? Uma reta. Por exemplo, se você tiver uma reta assim, ou se você tiver uma reta assim. Se você pegar qualquer desenho, galera, que tenha o U e o I envolvido, você tem que ter sempre uma reta. Porque isso significa que o resistor é ôhmico. O que significa isso? Que o resistor é ideal, certo? Isso aqui foi cobrado recentemente, há 1 ou 2 anos atrás, no Enem, tá? Ou seja, qualquer ponto que você pegar, você vai ter um U, você vai ter um I. E aí você pode calcular minha resistência. Afinal de contas, esse resistor ele se mantém constante no processo, tá? E a outra coisa que a gente vai ter vai ser a segunda lei de Ohm. Essa é muito pouco cobrada, galera. Certo? Por exemplo, imagina aqui, ó. Se eu tiver um fio mais largo, tiver um fio bem largo, as cargas vão passar mais facilmente ou menos facilmente? Se eu tenho um comprimento, uma largura muito grande, significa que eu vou ter mais espaço para elas passarem, certo? Ou seja, a resistência vai ser menos eficaz. Então, uma das coisas que a gente vai ter nessa fórmula vai ser justamente isso aqui, ó, a área, certo? Quanto maior a área do fio, menor vai ser minha resistência, porque vai passar mais cargas elétricas. Mas se eu tenho só um fio comprido, bem, o comprimento ele não vai evitar, ele não vai facilitar a minha passagem de cargas não, vai continuar a mesma dificuldade. Ou seja, a relação ao comprimento do fio, ele é igual, certo? Ele é diretamente proporcional. E aí um outro termozinho que entra aqui para a segunda lei de Ohm é esse Rho aqui, ó, letrazinha grega, certo? Que é a resistividade elétrica de um determinado dispositivo. É uma característica do material,
Tu tem o cobre, tu tem o ouro, tu tem uma prata. Cada um vai ter uma resistividade elétrica diferente, certo? E aí ela vai ser diretamente proporcional a essa resistividade. Claro, quanto maior a minha resistividade, maior vai ser a minha resistência. Quanto maior o meu comprimento, maior vai ser a minha resistência, porque os elétrons vão demorar mais para chegar no seu destino final. E ela é inversamente proporcional à minha área, porque quanto mais largo o meu fio, menor vai ser a resistência nesse determinado dispositivo, certo? Então essas são as duas leis de Ohm. A aplicação é direta, ok? Valeu!